Olá, bom dia pessoal. Ainda é dia, né? Domingo, né? Domingo, primeiro dia do mês, né? Graças a Deus, vamos continuar nossa jornada espiritual da expansão da nossa consciência, né? Vamos continuar, porque temos que expandir, né? Mas com toda humildade, simplicidade, sabe? Trabalhando a gente para que alguma pessoa possa ser trabalhada também, né? Agradecer a vocês porque, graças a Deus, né, pessoal? Eu tenho vibrado aqui minha vibração alta para que eu alcance pessoas com essa mesma vibração, né, pessoal? Apareceu aqui uns aí que, né, com um pensamento religioso, não aceitando as coisas, falou coisa para mim e tal, não sei o quê. Mas foi poucas pessoas. Eu acho que a maioria que estão aqui no meu canal, né, assistindo assiduamente, está nessa vibração. Graças a Deus, pessoal. É por isso que eu estou vibrando para atrair, mas às vezes aparece um desses daí religioso, né? Às vezes é até a espiritualidade querendo dar oportunidade a ele de ele ampliar a consciência dele. Mas ele não entende por causa do pensamento tão fechado, né? Aí o quê? Qual é a cara que ele vê aqui? Qual é a cara que ele vê? Ele vê a cara desse gordinho, aí começa a falar, o cara fica até com raiva de mim, fica, sabe? Quer falar mal de mim, então é porque estou aqui a cara tapa, pessoal. Mas a espiritualidade, a pessoa nem se toca que foi a espiritualidade fez com que ela encontrasse meu vídeo, né? Para ela expandir a consciência, está dando a oportunidade de ela trabalhar espírito para colocar a verdadeiro significado da vida dela aqui nessa realidade. Entende? A espiritualidade está dando oportunidade. Então eu sei que a espiritualidade vai enviar pessoas assim para que ela pense, ouça aqui para aprender sobre essas coisas da expansão da consciência, né? Mas por causa do orgulho dela, por causa da soberba, todas as coisas, ela não vai querer ouvir, entende? Eu dou graças a Deus que tem pessoas, mesmo que seja famoso, tenha dinheiro aí, tem algumas pessoas que estão me ouvindo, pessoal, né? Ela demonstra uma humildade, né? Porque eu vou ficar ouvindo esse rapaz aí, que é da comunidade lá de Salvador, tal, o que ele está falando? Será que ele tem conhecimento mesmo de não sei o quê? Entende, pessoal? Tem muita gente que faz isso, porque eu sou de uma classe mais humilde, né? Mais baixa aqui nessa realidade. A minha consciência está aqui operando nessa camada social. Aí tem pessoas assim, pessoal. Entende? Não, não vou ouvir ele, não. Tá, tudo bem, mas pelo menos ouça alguém. Tem aí também espiritualista aí que é de classes sociais, né? Maiores aí, a sua mesma. Quiser ouvir, fica lá ouvindo ele. Entende? Mas eu tenho pessoas aqui que têm dinheiro, né? Tem a posição social dela é maior do que a minha, mas ela está me ouvindo aqui, pessoal. Isso demonstra a humildade dessas pessoas.
Porque foi igual eu encontrei um soberbo, né? Também na rua, porque ele não me conhecia, ele achava que. Mas eu tenho um curso de psicologia, psicanálise. Eu tenho. Eu tenho, mas ele me viu assim, todo, né? A roupa simples e tal, ele não me deu nada. Aí ele queria falar comigo, soberbo, dizendo que era fulano de tal. Eu mostrei a ele que eu tinha. Ele ficou me olhando assim com os olhos arregalados, né? Porque ele não esperava que eu desse essa resposta para ele, tivesse essas coisas. Ele me olhou com um olho arregalado assim, ó, irmão. Olhou assim, ó. Pessoal, eu entendo isso aqui, eu entendo o jogo aqui dessa realidade, eu entendo as classes sociais, eu entendo tudo isso, mas tem pessoas que estão dormindo, vão se passar com essas coisas. Entende, pessoal? Tem pessoas que vão se passar por causa disso, porque ele está olhando essas coisas aqui. Então, a visão dele está reducionista, a visão não está expandida. Entende? Então é uma pessoa que está dormindo aqui na Matrix aqui. Está dormindo. Precisa acordar espiritualmente. E precisa trabalhar a humildade, né? Entender as pessoas. Simplesmente a gente lê os evangelhos, pessoal, os apóstolos, os que escreveram, falar as coisas, são pessoas humildes, pessoal. Não tinha nem. Não era nem letrado. É o que a Bíblia nos informa, né? Eles não são letrados, mas a maioria dos evangelhos a gente está ouvindo deles. Entende, pessoal? Nossa, pessoal, é incrível. Mas e tem igreja que é assim também, pessoal. Você não viu a mulher falando, disse que os pastores tinham que ter, pelo menos ela disse que não ia ouvir um que fosse analfabeto, um que fosse, né? Analfabeto, você não viu a mulher falando? Eu disse aqui esse que eu vi ela dizer. Tinha que ter o diploma, senão você não é capacitado de falar. Então a capacidade dela é humana. É isso que a Bíblia nos ensina, pessoal. E era pessoas evangélicas. Ela era evangélica, debatendo com o outro, até o outro disse, não é bem tão bem assim, não. A gente pode ter estudo, mas os apóstolos que ela está ouvindo, que ela está pegando como referência, era tudo iletrado. Só o iletrado mesmo era Lucas e o apóstolo Paulo, né? O resto era tudo iletrado, pessoal. Entende, pessoal? Então, temos que prestar atenção nisso, porque é nessas coisas que a gente se desvia da verdade. Entende? É por isso que eu estou dando essa introdução aqui, pessoal, porque hoje eu acordei, né? E aí, espiritualidade mandou trazer esse tema, que era o quê? Aqui meu tema de hoje. Para a gente discutir, falar sobre isso, né? O que é humildade espiritual? O que é isso, pessoal? Aí eu coloco uma pergunta, né? Por que temos que cultivar essa virtude da nossa consciência? Então, pessoal, essa humildade espiritual é uma virtude da nossa consciência, da nossa alma, né? É uma virtude, o qual a gente precisa cultivar. Entende, pessoal? É que eu tenho visto aí os religiosos, pessoal, e ele não cultiva essa humildade espiritual. Eu estou vendo aí uns mais soberbos do que. Eu digo, isso não, a espiritualidade não vai querer usar ele, porque Deus é com os humildes, entende?
É isso que falta, a conexão dessas. E essas pessoas estão no ego. É por isso que estão faltando essa virtude, porque essa virtude é da nossa alma. É uma coisa elevada. Não é uma coisa daqui da densidade, sabe? É uma coisa da alma. Então, o ego é uma coisa densidade daqui, da densidade aqui. Então, soberba, ira, várias outras, como é que se diz? Essência isso vem do ego. E eu tô vendo isso, entende? Então, esse tema que eu venho trazer hoje é para também. Eu sei, pessoal, que tem algumas pessoas aqui que é humilde, mas é para você perceber aquele que está na direção da espiritualidade, está com essa humildade. É para você reparar, porque para vocês olharem os líderes, aqueles que estão falando, se estão verdadeiramente na humildade com essa virtude, para que a espiritualidade use ele. Porque sem isso, pessoal, sem essa conexão da sua alma com a humildade, a espiritualidade não vai dirigir você. Você vai ser dirigido pelo seu ego. E aí, meu irmão, você vai ver a bagaceira que vai acontecer se uma pessoa for dirigida pelo ego dela. Entende, pessoal? Por isso que eu estou dando essa introdução aqui, por causa disso. Porque para que você entenda, pessoal. Isso é uma virtude que a gente que trabalha a nossa espiritualidade, a gente tem que ter na nossa vida. Não tem que perder isso, sabe? É isso. Espero que... Porque tem pessoas, pessoal, que olham meu vídeo humildezinho aqui, ela não quer ouvir, pessoal. Ela pensa que eu não tenho coisa. Ela pensa, esse daí não entende de nada. Esse daí. Mas depois que ela começa a assistir meu vídeo, tem aqui pessoas que dizem assim: nossa, eu fiquei surpreso por você. Eu digo, por quê? Nossa, eu não pensava que vídeo tão bom assim, com uma profundidade muito boa tal. Ele ficou surpreso porque, por causa da minha aparência, do meu canal aqui, humildezinho, ele não esperava isso, pessoal. Porque ele está pensando que é uma pessoa que, sabe, de uma classe social alta aí. Tem espiritualista aí, assim, né? Trabalhando a espiritualidade. Ele tem a condição dele financeira boa, tá? Graças a Deus, né? Que estão aí falando de espiritualidade. Mas tem muitos que estão aí, que é dessa classe aí social, que não tem humildade. Eu vejo, pessoal. Fico olhando todos aí, tanto os pastores como os espiritualistas falando, né? Para ver aquele que está na direção, né, pessoal? Porque eu também preciso ver aquele que está na direção, para eu receber também alguma coisa dele. Eu quero sugar energia. Eu quero sugar alguém também, né, pessoal? Não vou ser só sugado, né? Entende? Então é isso, pessoal. Vamos falar desse tema aqui por causa disso, né? Foi o que acordei hoje, a espiritualidade mandando falar. Então, o que é que ele fala? A pergunta é, o que é humildade? Humildade, né? Espiritual. Aí eu faço a pergunta, por que temos que cultivar essa virtude da nossa consciência? Aí primeiro vamos responder o que é a humildade espiritual. Ele fala, a humildade espiritual é um conceito que está presente em diversas tradições e filosofias ao redor do mundo. É uma virtude que envolve reconhecer nossa pequenez diante do universo e do mistério da vida. Entende, pessoal? Então, o que é que ele fala que é esse humildade espiritual? É um conceito, né? Que a maioria de tradições religiosas e filosóficas, né, ao redor do mundo trouxe para o quê?
para expressar a virtude que envolve a nossa pequenez diante do nosso universo. Então, você reconhecer que existe algo maior e que dirige a sua vida. Entende? É essa virtude que está na nossa alma, que a gente precisa cultivar. Aí ele fala, e cultivar uma postura de respeito e gratidão e aceitação em relação a algo maior do que nós mesmos, né? Aí ele fala, por isso significa a importância da humildade espiritual, assim como alguma prática que podemos nos ajudar. Então, vai existir prática que a gente vai desenvolver. Qual é? É o trabalho da nossa espiritualidade. Porque quanto mais a nossa consciência se liga nas coisas da alma, essa virtude vai aparecer na nossa vida. Mas se você não está fazendo esse trabalho espiritual em você, essa conexão com o seu Deus interior, você não vai demonstrar essa virtude. Você vai demonstrar a virtude do ego, coisas do ego, soberba, sabe? Várias coisas. Entende, pessoal? Então, isso é para a gente ver aquele que está conectado com a alma dele, com o Deus interior dele. Ele vai demonstrar isso. Não vai ser uma coisa forçada que ele vai querer fazer. Porque tem alguém que fica fazendo aquela falsa humildade aí. Mas verdadeiramente não é humilde. Porque isso é uma virtude que você, se você está conectado com a sua alma, você vai demonstrar essa humildade naturalmente. Não vai ser uma coisa que, agora eu tenho que me comportar, eu tenho que demonstrar humilde para mostrar. É assim, pessoal. Não pode. É uma coisa de conexão da alma mesmo que você vai demonstrar. Então, ele diz que tem prática que vai ajudar, que a prática é o quê? É o trabalho da nossa espiritual. É a nossa conexão. Entende? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala... assim, a humildade espiritual é uma qualidade essencial para o crescimento pessoal e espiritual. Então, é uma qualidade que a gente tem na alma que vai fazer com que é essencial para que a gente cresça tanto pessoalmente como pessoa, né? E espiritualmente. A sua jornada vai ser crescida também. Porque cada virtude dessa que você vai praticando aqui nessa realidade, pessoal, vai sendo um bônus que você vai ganhando da espiritualidade. Sabe, bônus? Bônus horas, né? Você vai ganhando aqueles bônus. Por quê? Você está fazendo com a sinceridade. É por isso que você reconhecer sincero com você mesmo é a chave, pessoal. Você tem que ser sincero com você. Entende? Não ficar fazendo caras e boca, não fazendo para agradar ninguém. Mas tem pessoas assim no meio religioso assim, pessoal. Para que ela está fazendo isso com ela? Ela está fazendo isso com ela mesma, sabe? E às vezes vai demonstrar uma falsa humildade, né? Mas ela não está conectada verdadeiramente. E aí ela está no ego, ela vai demonstrar coisas erradas. Era isso que eu não entendia, pessoal. Quando eu entrei em grupo religioso, eu não entendia. Por que eu via gente fazendo coisas que, nossa, isso não é uma coisa de um cristão, uma pessoa espiritual. Mas eu via um monte de várias igrejas que eu fui, eu via isso. Porque a pessoa não estava com essa conexão com a alma dela. Ela estava no ego, mas estava ali no grupo religioso. Porque antes eu pensava que
a pessoa que estão na igreja, no grupo religioso, né? Todo mundo ali era bonzinho, era santo, era, sabe? Era isso que eu pensava. Mas verdadeiramente, irmão, não é verdade. Tem pessoas ali que tá no ego, tá por outros interesses ali, tá ali é como a Bíblia fala, né? O joio tá ali no meio do trigo. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece. Mas eu antes, na minha inocência, eu não sabia, né? Não tinha visão espiritual. Eu entrei na igreja, eu entrei com o coração tão aberto, pessoal. Recebi um balde de água fria para ver se eu acordava, né? Para acordar para a espiritualidade, acorda para a vida. Você não está aí como é que se diz? Eu tava fazendo um mundo de Poliana, entendeu? Como eu falei no outro vídeo. Você entra nesse mundo de Poliana pensando que tudo é certo, mas não é. Você tem que tomar um banho de água fria, como eu tomei, para acordar para a vida, né? Foi o que aconteceu comigo, né, pessoal? Aí ele fala que ela nos ajuda a reconhecer que não somos o centro do universo e que existe força e mistério que está além da nossa compreensão. Então, essa humildade vai demonstrar na gente que a gente reconhece que existe um Deus, né? Esse Deus supremo, né? O Todo-Poderoso. A gente reconhece que há algo, uma força maior no universo, né? Que a gente não compreende, mas que a nossa alma reconhece e reverencia essa força, esse Deus. Entende? Então, quando eu demonstrar aqui a minha humildade, demonstrar com vocês, é porque eu temo a esse Deus. Então, pessoal, o servir a Deus passa por isso. Porque eu vejo muitos cristãos falando aí, eu vou servir a Deus, porque ele pensa que servir a Deus é lá no grupo na igreja, né? Mas não necessariamente também. Entende? Porque se você não tem um grupo, você pode servir a Deus também? Pode, pessoal. É isso, é colocando essas virtudes para fazer o propósito do trabalho de Deus aqui. Aí você está servindo a Deus, está fazendo bem a outra pessoa. Entende, pessoal? É isso. Então, esse pessoal entende tudo errado, né? Mas é preciso entender essas coisas espirituais, porque senão a gente fica perdido, como eu também. No começo eu estava perdido, eu não entendia isso, né? Então, quando você reconhece a humildade, você tem algo maior, você aí tem o quê? É o que o esquista fala, é o temor de Deus, né? Você vai demonstrar aquela humildade. Mas não porque ter medo de Deus, mas você manter uma reverência. O seu espírito reconhece que tem outro ser maior do que você. Entende? E demonstrar humildade diante desse ser, porque você sabe que esse ser está olhando tudo. Né, pessoal? Aí ele fala: ao cultivar a humildade espiritual, somos capazes de abrir espaço em nossa mente e coração para aprender, crescer e nos conectar com algo maior que em nós mesmos, que é em nós mesmos. Então, pessoal, quando você cultiva a humildade, pessoal, espiritual, ela vai abrir um espaço na nossa mente e coração para aprender a crescer e conectar com esse algo maior que está na gente. Então, pessoal, o cultivar, a importância de cultivar é por causa disso. Então, a pergunta que eu coloquei lá, por que temos que cultivar essa virtude na nossa consciência? Por quê? Porque ela vai nos abrir a nossa mente e coração para nos conectar com esse algo maior
que existe dentro de nós. Então, respondi a pergunta aqui já. Tá vendo? Já respondi a pergunta, pessoal. Por que temos que cultivar essa virtude na nossa consciência? Aí, essa é a razão por que a gente tem que cultivar. Porque quando a gente cultiva essa humildade espiritual, vai abrir um espaço. Ele diz, abre um espaço, né? Na nossa mente, no nosso coração, e vai fazer com que a gente aprenda e cresça e nos conecte com esse algo maior que está dentro da gente. Então, uma pessoa que está cultivando essa humildade demonstra é uma pessoa que está conectada com Deus interior. Entende, pessoal, a importância dessa humildade? E é o que eu fico reparando aí em alguns líderes religiosos, né, pessoal? Até famoso aí, que tem muitos membros, muitos seguidores, não está cultivando essa humildade. Eu sinto muito, né, pessoal? E as pessoas estão dormindo, não enxergam isso. As pessoas estão dormindo espiritualmente, não enxergam. Ele até enxerga a soberba que a pessoa tem, as coisas ali, como sendo uma virtude do que esse Deus tem. Entende, pessoal? Tá contrário, né? Uma coisa que devia ser o humilde, ele é escrachado, e o soberbo, ele é aceito. É assim, pessoal. É o que a gente está vivendo. Aí o que é que ele fala mais? Ele disse, existe prática que pode nos ajudar a desenvolver a humildade espiritual. Então, existe prática. Uma delas é a prática da gratidão. Então, eu já falei aqui sobre a gratidão. A gente tem que ser grato, pessoal. Por todas as coisas, pela vida que você está levando, todas as coisas, isso vai causar um movimento na espiritualidade a seu favor. Você vai entrar na faixa do amparo da espiritualidade. Quando você pratica essa gratidão, você entra na faixa do amparo da espiritualidade. Então, a espiritualidade vai fazer o movimento ao seu favor. Entende? Aí ele fala, ao cultivar a gratidão, reconhecemos e valorizamos a bênção e a dádiva que recebemos na vida e nos lembramos de que não somos o único responsável por nossa conquista. Não somos, pessoal. A gratidão nos ajuda a manter uma postura humilde e reconhecer a contribuição de pessoas e força superior. Por isso que eu agradeço aqui a vocês. Sou grato, diz gratidão. Gratidão, eu agradeço aqui a vocês. Porque é a espiritualidade que está movendo vocês para vir aqui, sabe? Visualizar meus vídeos, está me ajudando com palavras, sabe? Compartilhando meu vídeo, sabe? Eu agradeço tudo isso, sabe? É conhecer a gratidão quanto bem a força superior. E agradeço a espiritualidade também que ele está fazendo esse movimento. Então, por isso que você está praticando essa gratidão, pessoal, é muito boa. Porque você vai entrar na faixa do amparo, né? Vai ajudar você a manter uma postura humilde e reconhecer a contribuição de outras pessoas. Porque a gente não conquista as coisas aqui sozinho, pessoal. A gente precisa de energia, de força, precisa de contribuição das outras pessoas, das energias. Então, quando você aqui eu juntar minha energia, a sua, a minha, a gente vai se tornar uma energia forte. O qual a força do inimigo, a energia, não vai conseguir derrubar a gente. Então, a gente está numa egrégora espiritual que se formou, aonde está dando força. Então,
Você, nos meus vídeos, você recebe a força, né? Você é abençoado pelo meus vídeos que eu fiz aqui, através da espiritualidade. Então, eu dou uma força, aí você também vai contribuir com a sua força, com a sua energia. Então, essas forças vai fazendo com que a gente fique forte. Entende, pessoal? Ninguém conquista as coisas, tem que ser através dessa unidade. É por isso que é o trabalho da espiritualidade levar você, que é uma consciência, a consciência da unidade. Né? Você sabe que tem uma consciência que quer levar todo mundo à mesma unidade de pensamento, para que ali se torne uma egrégora, uma força maior que não consiga ser derrubada, pessoal. Entende? Então, essa gratidão é essencial, essa prática. Pessoal. Tem que estar na nossa vida. Aí ele fala, outra prática importante é a meditação. Nossa, pessoal, se você está aqui assistindo meu vídeo sobre expansão da consciência aqui, sobre espírito, você tem que meditar, pessoal. Porque vai lhe trazer, vai baixar, vai lhe trazer uma concentração melhor para você assistir. Entende, pessoal? Porque as pessoas que estão em outra vibração não conseguem assistir meu vídeo todo, principalmente meu vídeo de 1h20. Eles não conseguem assistir os vídeos aí aqueles vídeos rápidos. Tá tão na ansiedade, tá tão, fica passando assim. Entende, pessoal? Então, a meditação vai ajudar você a equilibrar isso para você ficar centrado assistindo toda. Eu tenho pessoas que era assim aqui, pessoal. Não começava a assistir 20 minutos, já ficava agoniada, né? Mas agora tem pessoas que começou a meditar. Eu me enviei algumas meditações. Ela agora consegue assistir meu vídeo todo. Entende, pessoal? Por que as pessoas estão assim? Por causa da ansiedade que as pessoas estão. Quer tudo, vamos rápido. A pessoa não para mais, não centraliza mais ali, ó. Não fica, a mente dela tá, oh meu Deus, amanhã eu tenho que, sabe? Tinha pessoas aqui, pessoal. Agora, quando ela começou a assistir meus vídeos, a meditar, eu enviei essas pessoas começaram a meditar, elas centraram a mente dela no aqui e no agora. Então, ela passa 1 hora e diz até que tá pouco, ou devia ter mais. Nossa, foi tão bom que ela tá achando pouco, 1h20 que eu tô gravando de vídeo aqui. Você entende? Por causa dessa prática, a meditação, né? Ele fala, através da meditação podemos nos conectar com algo maior que está em nós mesmos e desenvolver uma maior consciência de nossa própria pequenez no universo. A meditação nos ajuda a cultivar a humildade espiritual. Então, a meditação vai ajudar nessa humildade espiritual, a nos lembrar de que somos apenas uma pequena parte de um todo no universo. Então, vai lhe trazer aquele sentimento de você estar conectado com algo maior. Então, você vai se sentir, nossa, eu sou pequeno diante desse universo, né? Eu sou pequeno, mas aí você quer se conectar a esse algo maior, entende? Aí, então, é importante praticar isso, irmão. Importante, às vezes eu envio aqui para algumas irmãos, algumas irmãs, né? A meditação, e elas hoje estão bem melhor. Estão assistindo até, tá dizendo até que meu vídeo tá curto. Nossa! Porque a pessoa quando senta, pessoal, ela tem paciência. Quando ela não está sentada, ela está sem paciência. Entende?
Então é importante essa prática da meditação. Aí ele fala aqui, um dos principais obstáculos para o desenvolvimento da humildade é o ego. Nossa, pessoal. Pronto, chegou no ego. Aqui que a pressão vai subir, né? Então, ele fala que o obstáculo que para a gente não chegar nessa humildade, né? Não nos conectar com a nossa alma e colocar essa virtude em prática, é o quê? É o ego que está atrapalhando. É essa a gente querer ficar no ego. Então, aí a gente não vai cultivar essa humildade espiritual. Entende? Aí ele fala: o ego é uma parte de nós que busca reconhecimento, poder, controle e que muitas vezes nos faz acreditar que somos superior ao outro. Então, é o ego que faz tudo isso, acha que é melhor do que a outra pessoa. É por isso que quando eu vi o pastor dizendo, eu tenho um diploma de Harvard, eu tenho isso, e eu vi a pastora dizer que o pastor preparado só aquele que tem um diploma. Então, essas pessoas estão no ego, pessoal. Pela fala dela, eu já percebi. Aí não tem espiritualidade. Eu sinto muito em falar isso. Porque ele fala que o ego é a parte que busca o quê? Reconhecimento pelas outras pessoas, poder, controle, quer ficar no controle, e muitas vezes nos faz acreditar que somos superior ao outro. Mas a gente não é. É só o ego que está enganando aquela pessoa. Então, aquela pessoa está sendo enganada pelo ego porque falta cultivar essa humildade, essa espiritualidade. E pessoas de grupo religioso, pessoal, eu vi isso. Você entende agora? Eu vi isso em pessoas espirituais aí. Na hora que ele começou a falar, eu já percebi, não tem espiritualidade. Mas é um meio religioso que é considerado que está falando de espiritualidade, né? De cristão, né? Ser cristão. É isso. Você entende porque eu tive que falar isso aqui para você reconhecer, pessoal, aquele que está verdadeiramente com a conexão com esse Deus aí interior, com a espiritualidade mesmo. Entende, pessoal? Que é importante eu falar sobre isso. Aí ele disse, ele fala aqui, para cultivar a humildade espiritual é necessário conhecer e transcender o ego e buscar uma conexão mais profunda com algo maior em nós mesmos. Você entende, pessoal? Você entende de onde vem essa humildade? Só vem dessa conexão com o algo maior que está dentro da nossa alma. A gente vai ter que cultivar isso. Entende? Então, e você vai conhecer uma pessoa, por mais que seja aí famoso, por mais que seja dizendo que ele é trabalho espiritual, que não sei o quê, mas você vai reconhecer se essa pessoa está verdadeiramente conectado com a espiritualidade, né? Graças a Deus, pessoal. Eu não falo isso para ninguém que eu sou humilde, não. Já teve pessoas aqui no canal que veio falar isso para mim. Nossa, eu senti uma verdade, uma humildade no que você está falando. Eles mesmo que sentiram. Então, isso é uma coisa de sentir, pessoal, porque se você estiver emanando, as pessoas vão sentir a sinceridade e a humildade que está brotando de você. Não precisa você falar, eu sou humilde, você não precisa. Você também não precisa dizer que você é crente, é espiritual. Você não precisa falar isso. Isso é uma coisa sentida, pessoal. Mas tem pessoas que falam isso. Eu tomei curso, eu sou. Isso você já está entrando no ego.
Entende, pessoal? Eu espero, eu espero que vocês entendam, porque isso vai ser importante para você reconhecer quem está verdadeiramente na espiritualidade. Aí ele fala, uma forma de transcender o ego é praticar a compaixão, né? Aí ele fala, a compaixão nos ajuda a desenvolver empatia e reconhecer a humanidade em todas as pessoas, independente da sua diferença. Ao cultivar a compaixão, somos capazes de superar o ego e cultivar a humildade espiritual. Então, pessoal, para você transcender esse ego, você tem que praticar essa compaixão, pessoal. Porque você vai ter empatia pelo outro. Você vai sentir o sentimento do outro, porque empatia é isso, né? É sentir o sentimento, você vai ter, por mais que ele seja diferente, pense diferente de você, você vai entender aquele nível daquela consciência no que está. Ah, ele está falando isso porque ele está nesse nível. Então, você tem que ter essa sabedoria. A gente que está desperto, temos que fazer isso. Porque senão a gente vai entrar. Ah, você tem isso, eu também tenho isso. A gente vai entrar no ego, vai entrar no embate. E aí, meu amigo, aí não vai ter nada de espiritualidade no meio. Mas tem gente aí, aqui assim, nas redes sociais aí, eu vejo aí fazendo isso aí, né? E dizendo que é espiritual, que é, outros dizendo que é crente, que é tal. A pastora mesmo dizendo, não, como é que se diz? Para ser pastor, você tem que ter o diploma. Se não tiver, não pode ser um pastor, porque falando errado não pode ser, sabe? Eles não estão olhando essa qualidade, essa conexão. É por isso que aí, ó, a maioria das igrejas, olha ver com que ele escolhe. Ah, esse aqui é bonito, ó, ele fala bem. Ah. Ele escolhe por isso. Se a pessoa está no ego, pessoal, ela vai escolher quem está no ego. Entende, pessoal? Entende agora quando você vai enxergando, você vai ver, nossa, isso não tem espiritualidade, aonde eu estava não tem espiritualidade. É, pessoal, é difícil. Então, ele fala, temos que cultivar essa compaixão, né? E superar o ego e cultivar a humildade espiritual. É essa compaixão que você vai ter pela outra pessoa, empatia, né? Mesmo que ela esteja demonstrando uma diferença de pensamento, você vai superar o ego. Porque se você cai no ego, vai julgar, vai a outra pessoa, você está no ego. Não tem jeito. Você está no ego. Precisa trabalhar essa compaixão, trabalhar essas qualidades. É assim que você escolhe uma pessoa que está espiritualizada. Não é pelo diploma dela. Entende, pessoal? Falar lá para a pastora lá que não sabe nada de espiritual, né? Aí ele fala, ao buscar pelo conhecimento e outra forma importante de cultivar a humildade espiritual, ao reconhecer que não sabemos de tudo, o que sempre há mais para aprender, abrimos espaço para o crescimento e a expansão da consciência. Então, temos que buscar o conhecimento, pessoal. Mas que conhecimento? Só esse conhecimento do ego aí, egóico? Não. O conhecimento espiritual. Então, isso aqui é um conhecimento espiritual, é o qual você vai trabalhar para ter essa virtude de compaixão, empatia. Então, você está buscando esse conhecimento que está na sua alma, não conhecimento do ego. Você entende? É isso que a pastora não sabe lá. Ela tá pensando que o pastor preparado é aquele que tem o conhecimento do ego.
tem que saber as coisas, tem que saber. Não. O conhecimento verdadeiro é o conhecimento que está na sua alma. É saber se essa pessoa está conectada mesmo e está emanando essas virtudes. Aí sim ela tem um conhecimento espiritual. Entende, pessoal? Conhecimento do ego tem um bocado aí. Por isso que fica no maior aí, dizendo um que sabe mais do que o outro, um que. Entende? Tem um bocado aí falando. Entende, pessoal? Eu preciso falar isso aqui para vocês ficarem atentos. Então, ele diz que vai abrir um espaço para o crescimento e a expansão da consciência. Aí ele fala, a humildade espiritual nos leva a questionar nossas próprias crenças e está aberta a nova perspectiva e entendimento. Então, a gente sempre vai estar questionando as coisas, as crenças, principalmente crenças que colocaram, né, tantos religiosas como crenças limitantes que está na gente. A gente vai questionar para abrir uma nova perspectiva de entendimento. Aí expande a consciência. Então, se uma pessoa não quer ouvir meu vídeo, ela não está aberta, ela não vai ter expansão da consciência. Ela ouve todos os outros pregadores, todos os outros, mas não quer ouvir meu vídeo. Ou o pastor que fica proibindo de você ouvir meu vídeo. Por que ele está proibindo? Você entende, pessoal? Você tem que reparar essas coisas. Né? Só estou dando aqui, né, a coisa espiritual mesmo. Né? Aí ele fala, além disso, a humildade espiritual nos ajuda a reconhecer que conhecimento não é algo que possuímos, mas sim algo que buscamos e compartilhamos. Então, não é algo que você busca em uma faculdade, não. Esse conhecimento nos ajuda a reconhecer o conhecimento. Então, esse conhecimento espiritual é isso, é você ter essa virtude emanando de você, porque você se conectou com algo maior, o qual esse algo maior sabe das coisas. Né? Então você vai emanar essa virtude, compaixão, humildade, sabe, ter amor pela. Então, essa é a sabedoria de Deus, o conhecimento que Deus veio passar para aquelas pessoas que querem seguir o caminho dele, essas consciências. Então, não é algo que vamos, que possuímos, que adquirimos em faculdade, mas é algo que buscamos compartilhar. Então, você tem que compartilhar dessa humildade, né? Não tem porque você está emanando, você está conectado, você vai emanar aquilo, não tem jeito, seja onde você for. Aí ele fala, ao reconhecer que nós somos os únicos detentores da verdade, nos tornamos mais humildes em relação ao próprio conhecimento e mais aberto à aprendizagem e à contribuição com o outro. Então, se a gente reconhecer que não somos o único detentor da verdade, e quantos aí dizem aí que eles somente têm a verdade lá, eles são detentores. Todas as igrejas é assim, pessoal. Nunca ela fala do outro, só a igreja dele. Veja aí, você pode pular. Faça um tour nas igrejas para você ver. Para você ver o que é que o líder lá, o pastor, está falando. Ele está falando que ali é a verdade, aí você vai pautar ali é a verdade. E agora? Principalmente os evangélicos, quando falam o caminho ali, Jesus fala aquele caminho, ele pensa que é os caminhos da igreja dele. Aí quantas igrejas evangélicas tem? Aí todas estão falando lá que é o caminho, que Cristo é o caminho lá, é a igreja deles. Aí, muitas igrejas, aí agora, qual é o caminho que eu vou decidir? Você foi em todas, aí todo mundo tá falando, aí qual é o caminho mesmo que eu vou seguir? Você entende, pessoal? Isso é loucura, pessoal. O que esses pastores estão fazendo é loucura.
Cada um está falando isso. Pode ir aí. Pode provar aí. Eu já experimentei isso, por isso que eu sei. Agora, todos falam que eles vão ler lá o versículo aqui é o caminho de Cristo. É esse? Você entende, pessoal? A gente tem que entender. Então, aqueles que ficam dizendo que é detentor da verdade, só ele que tem a verdade, ele já saiu dessa humildade. Essa pessoa não vai se tornar humilde, né? Em relação ao próprio conhecimento, mas aberta à aprendizagem e contribuição com o outro. Então, você precisa se tornar humilde por causa disso. Entende? Então, é um sinal de quando uns grupos estiver falando isso, que é o detentor da verdade, já é demonstrado que a espiritualidade não estão ali. Aquele líder, aquelas pessoas não estão tendo amparo da espiritualidade. Porque o que faz você entrar no amparo da espiritualidade é essa humildade espiritual, é essa conexão. Você entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Aí ele fala: a humildade espiritual também está intimamente ligada à nossa conexão com algo maior em nós mesmos, né? É isso. Essa conexão pode ser uma força divina com a natureza, com a humanidade, com o todo, ou com qualquer outra manifestação do sagrado que ressoe nas nossas vidas. Então, é algo que ressoa na nossa vida. Não é algo que a gente vai para uma faculdade aprender. Essas coisas não é isso. É uma coisa da conexão com a espiritualidade. Aí é por isso que eu fiquei com o pé atrás. Teve aí um que defende o contato com os seres extraterrestres e tal, não sei o quê. Mas esses seres extraterrestres não são, ele não tem, ele tem que ter essa virtude, ele tem que demonstrar isso. Senão, ele não é um ser evoluído. Você entende? Então, dizendo que esses trabalhos espirituais não tem nada a ver, não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu disse, como assim, pessoal? Um cara vai para a rede social dele falar uma coisa dessa? Não vai levar a gente a lugar nenhum. Entende? São pessoas que estão no ego, falando coisas do ego, que não tem nada a ver com as coisas espirituais, que a espiritualidade quer que a gente aprenda, as coisas que a gente quer que a gente coloque essas virtudes aqui. Você entende? São pessoas que estão no ego aí, né? E tem dinheiro, tem muitos seguidores, essa pessoa mesmo que falou, eu vi lá. E todos vocês estão tudo ouvindo aí o ego aí, enchendo o seu ego, e ele enchendo o ego dele, e vocês enchendo o ego dele. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, a humildade é uma virtude necessária em todo ser, principalmente aquele que se dispõe a trabalhar pela evolução espiritual de si e de seus irmãos, seja ele conhecido ou não, encarnado ou desencarnado. Então, a humildade é uma virtude necessária para aquele que está o quê? Trabalhando para a evolução espiritual dele e das outras pessoas. Então, pessoal, eu, como estou trabalhando a minha espiritualidade e estou aqui trabalhando a sua espiritualidade também, eu tenho que demonstrar essa humildade. Demonstrar falando que eu sou humilde? Não. É na prática. Você tem que estar sentindo, sabe? Porque é uma conexão, é coisa de sentimento. Você entende, pessoal? Aí, ó, não tem como fugir disso. Aí ele fala, só conseguimos trabalhar pelo bem do próximo com fraternidade, caridade e amor se formos humildes.
Só conseguimos nos colocar como verdadeiro aprendiz reconhecendo nossa falta, nossa dificuldade e erro, aprendendo que com o mais sábio e experiente se formos humilde. Então temos que ser humilde, pessoal. Eu estou aqui ensinando a vocês, mas eu sou humilde de aprender também com vocês. Muitas coisas aqui eu aprendi conversando com algumas pessoas, pessoal. Eu aprendi, né? Eu sou humilde de reconhecer isso, né? Por isso que eu fico buscando outros que estão ensinando aí para eu ir aprender. Tem alguns aí que eu tenho aprendido, mas tem outros que ainda precisa aprender essa humildade para depois ensinar verdadeiramente, né? Mas é isso, é do jogo, né? Aí ele fala, só os humildes ouve mais do que fala, observa as regras e cumpre, se preocupa com o que deve fazer e não com o que o outro deveria fazer. Então, aquela a virtude que a pessoa é humilde vai demonstrar que ele fala menos, ouve mais, né? E cumpre as regras, né? Que deve ser cumprida. Então, ele pratica a espiritualidade dele e deixa aos outros. Os outros têm o momento dele que vai chegar. E a gente faz a nossa parte. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, somente o verdadeiro humilde. Então, somente o verdadeiro humilde. Porque tem pessoas aí, para demonstrar para a sociedade, né, para o grupo dele, que ele é humilde. Mas é uma falsa humildade. Mas ele diz assim, somente o verdadeiro humilde conseguimos nos colocar como intermediário da espiritualidade. Então, somente é o verdadeiro humilde que vai ser usado como intermediário da espiritualidade. A espiritualidade vai usar você para passar a mensagem. Somente os humildes verdadeiros. Olha o que é que ele está falando, pessoal. Não sou eu. Então, é só os humildes quem está na conexão. Porque Deus está com os humildes, pessoal. Entende? Aí ele fala, pois passamos a ouvi-lo mais do que nós mesmos. Então, seguimos a intuição dessa espiritualidade. Passamos a ouvir mais a espiritualidade do que o nosso ego. O meu ego vai querer fazer outra coisa. Poxa, hoje é domingo. Eu vou sair aí, pegar umas mulheres aí, ficar paquerando aí. Vou sair. Então, meu ego quer essas coisas, pessoal. Mas o quê? Aquele humilde, aquele que está demonstrando que tem a espiritualidade, a conexão, ele vai ouvir mais a espiritualidade, né? Ele fala, deixando nossa vontade e desejo de lado para fazer aquilo que nos é solicitado. Colocamos a espiritualidade acima de toda e qualquer necessidade individual. Então, é uma pessoa que vai deixar os seus desejos, os seus negócios de lado e vai colocar a espiritualidade acima da sua necessidade individual, porque você sabe que aquilo é importante. Entende? Agora, é domingo aqui, tá com sol aí, eu poderia sair aí paquerando, não, vou procurar uma mulher aí, vou sair procurando aí o meu desejo, entende? Eu poderia fazer isso, mas eu não estou fazendo isso. Por quê? Porque eu sei que o trabalho da espiritualidade, o compromisso, eu tenho que fazer. Entende? Foi para isso que esse Deus nos colocou aqui. Entende? Agora, depois que eu faço minha responsabilidade, aí eu vou fazer as outras coisas. Sabe? Pô, não é proibido, mas temos que buscar. A pessoa que está conectada, ela vai buscar colocar
a espiritualidade acima da necessidade individual, né? Aí ele fala, somente sendo verdadeiro humilde conseguimos colocar como intermediário da espiritualidade, né? Foi o que eu falei. Aí ele vai, por isso precisamos buscar a humildade em todas as situações da nossa vida, E quando achamos, já somos humildes. Aí sim devemos ficar em alerta. E quando a gente está nessa humildade, a gente tem que ficar em alerta. Porque para ver se a gente não está no ego. Porque você, eu sou melhor do que ele, eu sou humilde, rapaz. Ele não é humilde. Então, você já entrou no ego também. Porque você não precisa ficar falando isso. Isso é uma virtude que tem que emanar de você, pessoal. Não é uma coisa para ficar. Então, a pessoa, então, quando vai se gabar da humildade dela, ela já perdeu a humildade. Você entende, pessoal? Então, você já tem que ficar com o olho alerta. Então, você deve ficar alerta porque você já deve estar caindo no ego quando você faz isso. Você não precisa falar, eu sou humilde e ela não é. Não, não precisa. As pessoas vão sentir isso de você, né? É isso. É uma coisa sentida. Essa humildade vai ser, as pessoas vão sentir de você. E vai falar para você, como eu já ouvi da minha pessoa aqui gravando o vídeo, né? Graças a Deus. Espero que isso contribua para a espiritualidade. Aí ele fala, a gente já respondeu a pergunta lá, não foi? Por que temos que cultivar essa virtude da nossa consciência? Por quê? A gente já respondeu, né? Porque a gente faz parte da conexão com o algo maior, a nossa espiritualidade. Não é isso, pessoal? E vai trazer todas essas contribuição aqui se a gente for verdadeiro, né? Colocarmos essa humildade verdadeira, a espiritualidade, a gente vai ser um intermediário da espiritualidade. Então, intermediário é aquele que vai trazer o recado da espiritualidade. A espiritualidade vai usar você. Senão, a espiritualidade não vai usar, pessoal. Se não tiver essa virtude, essa conexão, não vai usar. Por quê? Será que a Bíblia fala dessa humildade, pessoal? Né? Vamos ler aqui. João 13, versículo 13 até o 15. Ele fala... vocês me chamam de mestre. Então é Jesus, né? E com razão, pois eu sou. Então Cristo falou, eu sou mestre. Pois bem, eu sendo o mestre de vocês, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para vocês, façam como eu fiz. Então, pessoal, Cristo sendo o mestre, é um mestre, né? Quem considera Cristo como seu mestre. Eu considero Cristo como meu mestre. Entende? Mas quem considera Cristo como seu mestre, ele deu exemplo, pessoal, de humildade. Porque ele sabia, sem essa humildade, ele não poderia ter a conexão com o pai dele. Com o pai que ele estava falando, com esse pai, né? E ele sabia que sem essa humildade, a espiritualidade não ia trabalhar a favor dele. Foi por isso que ele deu exemplo, aquele lavando os pés, só era um exemplo para o discípulo de humildade, o que ele deveria fazer com os outros irmãos. Entende, pessoal? Demorou de cair a ficha dos apóstolos, mas depois caíram a ficha deles, né? Mas é assim mesmo,
pessoal, a gente não entende como é que Cristo, sendo um rei, um mestre todo-poderoso, ele demonstra essa humildade, né? Porque ele sabia, ele estava ensinando a gente. Então, se a gente quer aprender com Cristo, o próprio mestre ele está ensinando a gente essa humildade, né? Aí versículo Lucas 18, capítulo 10 até o 14. Vamos ler aqui. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo a Deus: eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adultérios, nem mesmo como este publicano. Colocou publicano no meio. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo, então Jesus diz, eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Entende, pessoal? Então, a humildade é essencial até para a gente receber um amparo, a gente ser justificado por esse Deus. Até para a gente receber as bênçãos, as coisas, a gente tem que demonstrar humildade que a esse Deus há algo maior. Entende? Então, Cristo estava contando essa parábola lá do fariseu publicano, né? Para eles ver isso. Olha como você tem que ter essa humildade. Você não tem que ter essa exaltação. Entende? Nossa, pessoal, eu não vejo isso nos grupos. É poucos que eu vejo isso. Então é pouco que estão conectados com a espiritualidade. Você entende, pessoal? E a gente precisa olhar isso, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, aquele que tem um espírito humilde de conexão, ele vai ser honrado, né? Aquele que se levantar é o que Cristo falou lá. Que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. É assim no reino do céu, pessoal. Não existe outra coisa. É a lei que existe assim. Aí ele fala, Provérbio 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então, pessoal, a gente vai demonstrar o temor do Senhor quando a gente ter essa humildade. Aí a gente vai ter a verdadeira sabedoria. É ensinar sabedoria. Por isso que ele diz, o temor do Senhor é ensinar sabedoria. E a humildade antecede a honra. Então você vai ser honrado. Aí, Mateus 5, versículo 5. Vamos ler aqui. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, os humildes, eles vão herdar essa terra. Aqueles que estão nessa conexão, entende? Com esse Deus, com esse algo maior. Então, esses que vão ficar, que está numa vibração elevada, pessoal. Você entende agora porque os espirituais estão falando que só vai ficar aqui quem estiver vibrando alto na Terra? É por causa disso.
Porque os humildes, então, uma virtude de humildade é uma vibração alta. Entende? Vai demonstrar que você vai ficar nessa. Entende, pessoal? Aí ele fala, não faça por ambição, Filipenses 2, versículo 23, ou capítulo 2, versículo 3. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade, considerando um ao outro superior a vocês mesmos. Então, faça não por egoísmo, né? Entrar no ego, porque egoísta vem do ego. Ou por vaidade, ou para querer se aparecer, para querer se mostrar. Porque é uma virtude também do seu ego, vaidade. Mas com humildade, considerando um outro superior a vocês mesmos. Então, você tem que fazer as coisas da espiritualidade com essa humildade. Não considerando o outro. O outro também sabe também. Né? Mas um fica, não, eu sei, você sabe, eu tenho um diploma, eu conheço mais, eu tenho mais. Entende? É difícil, pessoal. A espiritualidade não, essas pessoas não vão estar no amparo. Não vai ser intermédio da espiritualidade para trazer o recado. Não vai ser. Aí, o que é que ele fala mais aqui? Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, você vai ter que estar equilibrado. Você vai ter que ter um conceito. Você não pode ter um conceito elevado. Ah, eu aqui que sei, a verdade está aqui. Pronto, pessoal. Esse é um sinal de que a espiritualidade não vai estar ali naquele local. Não vai estar. No líder, não vai ter o quê? O amparo da espiritualidade. Acabou, meu irmão. Se você se exaltou assim, já era. Espiritualidade deixa, ele vai procurar aquele que estão na humildade conectado. Por isso que eu fico me vigiando aqui. Porque eu já vi acontecer isso com pastores de uma igreja. Começou humildezinho, mas quando começou a adquirir coisas aí materiais, ele achou que era o bambambam agora, né? Pá, espiritualidade deixou ele. Aí deve estar no ego agora, falando coisa do ego e levando as pessoas a encher o ego dela também. Não se conectar com a espiritualidade. Entende? Aí ele fala o quê? Ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Então, pessoal, a gente tem que buscar o equilíbrio. É através da espiritualidade, não tem como. Ele fala, de acordo à medida da fé que Deus concedeu a você. Então, você vai naquela medida que Deus colocou. Se ele lhe dá mais, é mais que você vai passar. Entende? Aí Mateus 18, versículo 3 e 4. E disse, eu asseguro que não ser que você se converta, se torne como criança, jamais entrarão no reino do céu. Portanto, que se fizer humilde como esta criança, este é o maior no reino do céu. Então, pessoal, não tem... Você entende como essa humildade é importante, pessoal? A gente cultivar essa virtude na gente, porque você jamais entrará no reino do céu. Então, você não está conectado
com o reino do céu, com a espiritualidade. Entende? Aí ele fala, se você não se fazer humilde como essa criança, Jesus, né? Este é o maior no reino do céu. Se você se fazer igual essa criança humilde, você vai se tornar maior no reino do céu. Ele falou, Jesus, e disse Jesus, né? Eu asseguro, asseguro que ao não sequer você se converter e se tornar como criança, então você vai ter essas virtudes lá, como a criança, a humildade, as coisas. Se você não tiver isso, jamais. Não sou, não sou eu que estou dizendo, não, é Cristo, pessoal. É Cristo que está falando. Jamais entrarão no reino do céu. Então, essas pessoas não estão conectadas com o reino de Deus. Não estão. Você não pode entrar lá. Porque você não tem essa virtude. Você não tem. Entende, pessoal? Você entende agora como o negócio é mais embaixo? Como diz, como fala aí, pessoal, o negócio é mais embaixo. Você entende que não tem nada a ver com coisa de você ir para a igreja religioso? Você tem que demonstrar essa virtude aqui. Você tem que trabalhar a sua espiritualidade. Porque senão jamais, Cristo disse, jamais você vai entrar. Você tem que se tornar uma criança, ter aquela essência pura, ter, sabe, e emanar aquela virtude de humildade, né? Se não, pessoal, já era. Não tem como, né? Aí foi Jesus que disse, viu? Não foi eu. Tá escrito. Aí Efésios 4, versículo 2. Seja completamente humilde e dócil e seja paciente, suportando um ao outro com amor. Então, ele botou as virtudes aqui que você é de uma criança. Dócil, humilde, né? Dócil, uma criança, e seja paciente, suportando um ao outro. Não tem como, pessoal. O reino, esse reino do céu que está falando aqui, não tem nada a ver com os grupos, as igrejas aí da matriz religiosa. Você entende agora? Porque é difícil você encontrar essas virtudes. Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revertível profundamente, ou profunda, revertível de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, né? Para que aquele que é povo de Deus, você que se considera povo de Deus, né? Povo escolhido de Deus, santo e amado, né? Então você tem que se revertir. Então, revertir é o quê? É uma vibração que você tem que entrar. Então você tem que trabalhar para entrar nessa vibração, para que essas virtudes, o quê? A compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência esteja fluindo de você. Se você não entrar nessa vibração, você não vai colocar essa virtude aqui nessa realidade, pessoal. Você vai estar aqui no ego. Entende? Entende agora, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele exalte no tempo devido. Entende, pessoal? Então ele fala que o quê? Você tem que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Como é essa humilhação debaixo da mão poderosa de Deus, pessoal? Você já fez essa pergunta?
Entende? Então, é você o quê? Se revestir, né? Da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência. Aí você está debaixo da poderosa mão de Deus. Quando você cultiva a humildade, você entra no amparo da espiritualidade. Você ouviu dizer que eu disse que sem essa humildade você não entra no reino do céu e você não tem um amparo da espiritualidade? Então significa que você não está se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Você está fora. Entende? Então, aqueles que demonstram essa humildade, essa essência, demonstra que ele está debaixo da poderosa mão de Deus, o qual, né, Deus vai exaltar no seu tempo devido. Pessoal, aqui tem que ter espiritualidade. Aí tem mais versículos. Nossa, o tempo já está passando. Pois todo que se exalta, Lucas 14, 11. Pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilhar será exaltado, né? Foi o que Cristo falou. Aí Colossenses 2, 18. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração dos anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal e se torna orgulhosa. Então, pessoal, isso aqui está acontecendo hoje. Ó. Pessoas que fazem suas projeções astrais, né? Pessoas que, encontrei com o anjo, eu encontrei com o ET, ele disse assim, ele é evoluído, não sei o quê. Então, eles ficam falando isso através do eco dele. Mas o que é que o apóstolo Paulo fala disso? Não permita, não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade. Então, ele vai demonstrar uma falsa humildade. E na adoração do anjo, impeça você de alcançar o prêmio. Qual é o prêmio que a gente tem que alcançar? A gente tem que continuar a nossa jornada para a gente chegar na casa do Pai, não é? Tal pessoa conta detalhadamente visões em sua mente mental e torna-se orgulhosa. Então, ela vai estar se gabando. Eu tive uma projeção. Ela ali está se colocando que acha que é melhor do que você. E não é. Entende, pessoal? Tem pessoas aí com falsa humildade assim. Eu estou vendo isso agora. Né? Em canais aí, né? Em grupo aí, eu estou vendo isso agora. Aí ele fala, Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, quem demonstra ser um bom procedimento? Mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Então, é isso que é um sábio, pessoal. Um sábio usado pela espiritualidade. Ele tem entendimento da espiritualidade de praticar essa humildade que provém a sabedoria de Deus. Né? Sem isso, você não é sábio. Você está dormindo como os outros, tudo preso pelo ego e pela Matrix. Tá certo, pessoal? Não é fácil, né? Aí, para acabar agora, né? O último versículo, Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas também habito com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, pessoal, esse Deus, ele habita no alto sublime. Eu já expliquei aqui esse alto sublime, né, pessoal?
é que esse Deus, esse ser, está fora do tempo. Ele está na atemporalidade. Então, ele é um Deus que está fora do tempo. Para ele não existe tempo. Entende? Ele está habitando lá. Mas só que ele disse para Isaías, também habito com... Estou no lugar santo e alto, né? Mas também habito com contrito e humilde de espírito, para dar alento ao de espírito, né? Para dar novo ânimo e alento ao coração do contrito. Então, pessoal, esse Deus, essa conexão, ele só vai habitar com aquele que é humilde de espírito, com aquele que tem essa conexão, pessoal. E o contrito de coração. Senão, não tem Deus, não tem espiritualidade, não tem amparo. Ele não está debaixo da potente mão de Deus. Como Pedro falou lá, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, a mão significa o trabalho, a obra de Deus, a espiritualidade, né? Você não vai estar debaixo, sendo dirigido por essa espiritualidade. É o que Pedro falou, né? Se você não estiver humilhando debaixo dessa potente, então você vai esperar que no tempo devido de Deus, ele vai exaltar você. Porque a mão de Deus é o trabalho da espiritualidade, é a obra desse Deus que ele está fazendo através de você. Então, se você não está com humildade, você não está debaixo dessa poderosa mão. Você não tem um amparo da espiritualidade. Entende? Então, é preciso cultivar essa virtude, irmão. A gente não pode perder. Por mais que a gente tenha alguma coisa aqui, a gente não é nada. A gente tem que manter essa nossa humildade. Você pode galgar coisas aqui terrenas, mas não é nada, pessoal. Você sabe que isso tudo é ilusão. Você lembra do meu vídeo da ilusão? O importante, o que vai ficar é essa conexão, é esse amor, essa vibração que você tem com Deus. É a única coisa que vai ficar no universo. O resto, tudo, é ilusão. Porque você está no tempo aqui. E Deus está fora desse tempo. Ele está na atemporalidade. Por isso que ele diz, habito nos lugares altos, no lugar santo. Então, lugar santo é esse. É o lugar onde não é afetado por nada, pela temporalidade. A gente estamos aqui, a nossa consciência, a gente somos afetados. E a gente precisa, a nossa consciência, entrar nesse lugar santo com Deus. Mas para você entrar lá, você tem que ter essa humildade, você tem que ter essas virtudes para você se purificar a consciência, para você entrar nesse lugar santo. Foi por isso que eu fiz a pergunta aqui, os pastores líderes, né? Aonde é esse lugar santo? Esse santíssimo lugar? É na igreja dele? Então, se eles responderem isso, pessoal, a gente vai ter que ir para lá. Você entende? A gente vai ter que ir para lá, porque não tem como, se o lugar santo é lá, se ele responder aí na Bíblia e mostrar que o lugar santo é lá na igreja lá dele. A gente vai ter que ir para lá, pessoal. A gente é forçado. Porque esse lugar santo que vai... o lugar santo, é o lugar onde não tem o tempo. Está na atemporalidade. É por isso que quando uma pessoa está assim, ela está naquela paz, naquela plenitude, sabe? Eu falei um vídeo aqui de... A pessoa está naquela plenitude. Então, é um lugar que não existe tempo. É um lugar temporal. A nossa consciência está experimentando. Entende, pessoal? Então a gente vai ter que ir para lá. É lá o lugar santo? Vamos lá. Se o pastor responder essa minha pergunta, até agora ninguém respondeu. Tá aí.
Você entende, pessoal? Você entende que é diferente a espiritualidade dessa religiosidade? É diferente o que eu estou fazendo no trabalho espiritual? É diferente de você ir para um grupo religioso? Eu queria deixar isso bem claro. E isso mostra nessa humildade espiritual, essa virtude que a gente tem que cultivar. A gente não tem que perder. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo. É agradecer a vocês aí, né? Vocês estão sendo tocados, essa energia da espiritualidade está tocando. Vocês estão assiduamente aqui visualizando, né? Estão aí comentando, compartilhando tal. Graças a Deus por essa ajuda, pessoal. Vocês estão dando. É o trabalho da espiritualidade. Eu não faço o trabalho sozinho. Vocês também têm parte desse trabalho, dessa conexão verdadeira com a espiritualidade. Você tem parte nisso. Quando você está aí compartilhando, assistindo, visualizando, né? Se vocês estão me ajudando aí no Pix e em alguma coisa aí financeira, você faz parte dessa conta. Porque ninguém faz nada sozinho. Essa é a humildade que a gente tem que demonstrar. Entende, pessoal? Então, agradecer a vocês, né? Mais esse vídeo, agradecer a espiritualidade por ele estar me mantendo aqui nessa humildade, pessoal, nessa conexão. Obrigado, espiritual, por você não me deixar, por mais que eu tenha falhas, erros, sabe, tenha dificuldade aqui na vida, mas você está aqui comigo. Obrigado. E agradecer e até a próximo vídeo, se Deus e essa espiritualidade permitir, pessoal. Obrigado, gratidão por tudo. Até a próxima. Tchau!